Olá, pensadores! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a Rússia, um enorme país em relação a território, localizado nos continentes da Europa e Ásia, sendo considerado o país mais frio do mundo atualmente e um dos mais poderosos do mundo. Também veremos como esse clima ajudou a Rússia quando a Alemanha tentou invadi-la, um plano chamado Barbarossa, e como os soldados russos utilizam esse clima a seu favor. Então pegue o seu achocolatado e seu cobertor e vamos fazer uma viagem nesse país glacial. A Rússia surgiu a partir de uma unificação de vários principados eslavos orientais no século IX. Naquela época, o cristianismo foi introduzido na Rússia através de missionários e bizantinos. A Igreja Ortodoxa se tornaria a principal religião da Rússia. Na época, quem governava a Rússia eram os Romanov, que foi uma dinastia imperial russa. Eles governaram de 1613 até 1917. Durante o governo dos Romanov, a Rússia se transformou em uma grande potência europeia e mundial. Durante os séculos XIV e XV, a Rússia expandiu suas fronteiras para o sul e oeste, adquirindo territórios da Polônia. Antes da queda dos Romanov, eles deixaram uma marca significativa na cultura russa, apoiando a literatura e a arquitetura, e construíram palácios e monumentos em toda a Rússia. O governo acabou na Revolução em 1917, na qual a dinastia dos Romanov foi derrubada e a família executada, pois a população estava insatisfeita, já não havia reformas políticas e econômicas, levando o país à crise. Você já parou para pensar como ocorreu a Revolução Russa? Ela foi um período de mudanças, não só políticas, mas também sociais, que começou em 1917, levando ao fim da monarquia estabelecida pela União Soviética. Para quem não sabe, a União Soviética foi um estado socialista, que existiu entre 1922 e 1991. O objetivo da União Soviética era criar uma sociedade comunista, onde a propriedade era coletiva e controlada pelo Estado, e os meios de produção era planificar pelo governo, com o objetivo de alcançar a igualdade social e econômica, com a implementação da União Soviética liderada pelos bolcheviques. Vladimir Lenin, um líder político e teórico, ele foi o primeiro a lidar do governo soviético, liderou e governou a União Soviética, foi um revolucionário comunista, político e teórico. Serviu como chefe de governo da Rússia Soviética de 1917 a 1924 e da Rússia Soviética de 1922 até a sua morte. Leon Trotsky, líder comunista e militar, ele foi um dos principais organizadores da Revolução de Outubro, um escritor intelectual marxista e revolucionário bolchevique, organizador do Exército Vermelho e, após a morte de Lenin, rival de Stalin, na disputa pela hegemonia do Partido Comunista da União Soviética. Joseph Stalin. Ele desempenhou um papel muito importante na Revolução Russa e na construção do governo soviético, se tornando líder da União Soviética após a morte de Lenin. Foi um revolucionário comunista e político soviético de origem georgiana. Governou a União Soviética de meados da década de 1920 até a sua morte, servindo como secretário-geral do Partido Comunista de 1922 a 1952 e como primeiro-ministro de seu país de 1941 a 1953. Ele foi um dos maiores genocidas da história. Dados confirmam que o regime de Stalin
pode ser acusado de causar as mortes intencionais de cerca de 1 milhão de pessoas, embora o número de mortes causadas por negligência criminosa do regime e crueldade foi consideravelmente muito maior e muito provavelmente excede as mortes causadas por Hitler. Mas existem vários outros nomes a qual fizeram parte dessa revolução. Citamos apenas alguns. A Revolução Russa teve 2 momentos, sendo a Revolução de Fevereiro, que derrubou o governo cesarista, e a Revolução de Outubro, que levou ao estabelecimento da União Soviética. Vamos entender um pouco mais sobre ela. Bom, a Revolução de Fevereiro aconteceu em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, começando em 23 de fevereiro e se espalhando pelo país, levando à queda do cesarismo e ao estabelecimento de um governo provisório. Já a Revolução de Outubro teve início em 1917. Foi um golpe de Estado liderado pelos bolcheviques, sob o comando de Vladimir Lenin, que derrubou o governo provisório da Rússia. Estabeleceu-se o primeiro Estado socialista do mundo. A Revolução de Outubro desencadeou uma série de mudanças na Rússia, incluindo a abolição da propriedade privada, a expropriação de terras e dos meios de produção e a criação de um sistema planificado econômico. Essa revolução também deu início a uma guerra civil na Rússia, que duraria até 1922, e também deu-se início a uma série de campanhas para estabelecer o controle comunista sobre as outras repúblicas da antiga União Soviética. Em 1922, as repúblicas socialistas da União Soviética foram unidas e a União Soviética foi criada, tornando-se o primeiro Estado socialista do mundo. Resumindo, a Revolução Russa teve um enorme impacto profundo na história mundial, levando à criação da União Soviética e ao estabelecimento do comunismo como um sistema político e econômico importante no mundo. E após essa revolução foi fundado um Estado socialista em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, formada por 15 repúblicas, sendo eles Rússia, Ucrânia, Belarus, Estônia, Letônia, Lituânia, Armênia, Geórgia, entre outros. E essa união tinha como objetivo principal construir uma nova sociedade socialista e comunista, buscando também expandir a influência do comunismo a nível mundial, com o objetivo de difundir a Revolução Comunista. Os principais governantes foram Vladimir Lenin, 1917 a 1924, Joseph Stalin, 1924 a 1953, Nikita Khrushchev, de 1953 a 1964, e entre outros. O fim da URSS aconteceu em 1991, após muitos problemas econômicos, sociais e políticos. Rússia, Ucrânia e Belarus assinaram um acordo para dissolver a URSS e criar uma comunidade dos estados independentes. Em 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev renunciou como presidente da URSS e o Estado Soviético foi oficialmente dissolvido, e a Rússia se tornou um país independente. Rússia, Segunda Guerra Mundial. Em 22 de julho de 1941, Hitler, junto com o governo nazista, decidiram invadir a Rússia. Era um plano muito audacioso e extremamente ousado. Porém, Hitler ele tinha como objetivo a ampliação territorial, para que a raça superior ariana da Alemanha tivesse mais espaço para crescer e prosperar. O segundo motivo pela qual Hitler invadiu a Rússia foi o ódio pelo sistema político e econômico comunista, e queria eliminá-lo da Europa. O terceiro motivo de Hitler era eliminar milhões de pessoas consideradas indesejadas na Rússia, como judeus, ciganos e entre outros grupos. O quarto objetivo, Hitler acreditava que a Rússia estava planejando atacá-lo, e queria atacá-los primeiro,
E o último objetivo pela qual Hitler invadiu a Rússia era fazer uma aliança com o Japão, com a intenção de que o Japão faria uma aliança com a Alemanha nazista. Então Hitler lançou a Operação Barbarossa, que tinha como objetivo ser rápida e eficiente, atacando Moscou, Leningrado e outras cidades importantes, e derrotar as forças soviéticas. Hitler acreditava que seria fácil de conquistar a Rússia, porém acabou sendo um ponto importante e principal para a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O Plano Barbarossa teve muitos furos, causando a derrota da Alemanha na invasão da Rússia, sendo eles erros estratégicos, condições climáticas adversas, falta de recursos e apoio dos aliados. Estima-se que cerca de 4 milhões de soldados soviéticos e 3 milhões de soldados alemães tenham morrido nessa invasão de Barbarossa, além de civis. Porém, não há um número exato de mortes. Como sabemos, o clima da Rússia foi um fator importante na Segunda Guerra Mundial e o fracasso da invasão dos alemães para dominar o território russo, especificamente na Operação Barbarossa. O inverno russo é conhecido por ser muito rigoroso, e em 1941 o inverno foi especialmente difícil. As temperaturas extremamente frias e as nevascas dificultaram a operação dos militares alemães. A Alemanha não foi capaz de se adaptar rapidamente às condições climáticas, enquanto a Rússia teve vantagem sobre essa situação e contra-atacou de forma eficaz. Há muitos fatores que contribuem para o clima frio na Rússia, seja ele por latitude, pois a Rússia está localizada em uma latitude elevada, o que significa que recebe menos radiação solar durante o inverno, causando temperaturas baixas. Há também os ventos vindo do Ártico, que atravessam a Rússia e acaba causando ainda mais frio nas regiões do norte e leste do país. A Rússia é cercada por oceanos, montanhas, que ajudam a manter o frio do país. Em geral, a maioria das áreas da Rússia tem um clima continental tipo subártico, com verões frescos e invernos frios e longos. As temperaturas podem variar muito entre regiões, com verões quentes no sul e invernos rigorosos no norte e leste do país. A cidade mais fria da Rússia se chama Yakutsk, com temperaturas médias de inverno de menos 40 graus. E também temos Moscou, a capital da Rússia, que tem um clima continental com invernos frios e longos e verões frescos. No inverno, as temperaturas chegam de menos 10 a menos 5 graus, e no verão chegam de 20 a 30 graus, porém com chuvas frequentes. Os russos são submetidos à condição de frio intenso para se acostumarem a ele e desenvolverem capacidade de resistência. Isso inclui exercícios ao ar livre em temperaturas abaixo de menos 30 graus, como marchar e manusear armas e realizar manobras táticas. Muitas das vezes os soldados usam roupas térmicas para mantê-los aquecidos. Essas roupas térmicas são bem preparadas, pois além de deixar os soldados aquecidos, também é bastante leve, facilitando a movimentação. E a sua alimentação são à base de alimentos ricos em calorias, para ajudar a manter o calor do corpo. Isso inclui sopa, carne, pão e chá quente. Os treinamentos dos soldados também envolvem primeiros socorros, para tratar hipotermia e outras doenças relacionadas ao frio. Em geral, o treinamento dos soldados russos é projetado para prepará-los para as condições de frio rigoroso na Rússia, desenvolvendo capacidade de resistência e lidar com dificuldades inerentes a essas condições. Comércio russo. A Rússia é uma das principais economias do mundo e tem um amplo setor de comércio. O país é um importante exportador de petróleo, gás natural, metais e minerais, e é um dos maiores exportadores mundiais de cereais. Além disso, a Rússia também é importante exportador de máquinas, equipamentos de transporte e produtos químicos. O comércio interno da Rússia também é forte, com um mercado consumidor crescente e setores emergentes, como a tecnologia e a indústria automotiva. A Rússia tem uma das maiores e mais poderosas forças militares do mundo. As forças armadas russas são compostas pelo exército, a marinha, a força aérea e as forças especiais. Eles são responsáveis pela defesa do país e pela garantia da segurança nacional. O exército russo é o maior dos 3 ramos das forças armadas e é responsável pela defesa terrestre do país. Ele é composto por unidades de infantaria, tanques, artilharia,
artilharia, engenharia e outros meios de combate terrestre, chegando a 1 milhão de soldados russos. A Marinha Russa é responsável pela defesa marítima do país, e inclui submarinos, navios de guerras, fragatas, corvetas e navios de patrulha, cerca de 150 mil soldados na Marinha. Já a Força Aérea Russa é responsável pela defesa aérea do país, inclui jatos de combate, bombardeiros, helicópteros e drones, possuindo aproximadamente cerca de 165 mil soldados. As Forças Especiais Russas são responsáveis por operações de contra-terrorismo e resgate. A Rússia também possui uma grande quantidade de armas nucleares e é considerado um dos maiores possuidores de armas nucleares do mundo, chegando a 5.977, cerca de 997 helicópteros de combate, 3.601 tanques de guerras, 5.613 armamento antiaéreo e cerca de 2.000 drones de combate. Em geral, o poder militar da Rússia é considerado como uma das maiores ameaças para a segurança mundial devido ao seu tamanho, capacidade e alcance geográfico. Agora veja algumas curiosidades sobre a Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, cobrindo 17,1 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 11% da área total da Terra. A Rússia possui de 9 a 11 fuso horários diferentes em toda a Rússia. A Rússia é o maior produtor de petróleo do mundo e segundo o maior produtor de gás natural. A Rússia é o berço dos jogos de xadrez, onde é considerado um esporte nacional. A Rússia foi a primeira nação a enviar um satélite para o espaço em 1957, com o lançamento do Sputnik 1. Bom, e esse foi o vídeo onde vimos e aprendemos curiosidades sobre esse país de enorme escala. Se você quer saber mais sobre outros países, deixe nos comentários qual país você quer que viemos trazer no próximo vídeo. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos. Assista também nossos shorts, lá temos curiosidades diárias e muito conteúdo e informações para vocês. Até a próxima!